Olá para todos que me assistem pelo canal do YouTube, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a alegria de me dirigir a vocês novamente, tendo uma alegria muito grande de poder estar aqui realizando a publicação de mais um vídeo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é um programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E esse tema do programa Renovando o Entendimento está de acordo com o que está na Palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, aonde relata: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita e que só podemos experimentá-la, né? Renovando o nosso entendimento. E como é que se renova o entendimento? Compreendendo as Escrituras, compreendendo o que Deus fala na sua palavra acerca da obra que Ele tem na vida de cada um, que Ele chama através do seu Evangelho. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que outrora Deus falou de diversas maneiras através dos profetas, mas que nesses últimos dias nos tem falado através do Filho. Então a mensagem de Deus para todas as pessoas está no Evangelho. É o Evangelho de Cristo que alcança vidas, é o Evangelho de Cristo que mostra a obra redentora que foi realizada na cruz do Calvário em nosso favor, para que estivéssemos justificados diante de Deus e tendo assim a garantia da nossa salvação. Então, meu amado que me assiste, você, minha amada que me assiste, não deixe de assistir o vídeo, não deixe de curtir e não deixe de compartilhar também, para que outras vidas sejam alcançadas também. Amém? E também aproveito para que depois de você curtir e compartilhar, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, para que toda vez que for publicado um vídeo novo, você seja assim notificado. Então, como eu já falei, esse é o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E graças a Deus temos tido aí um ano muito proveitoso, né? Com grandes vitórias na realização da obra do Senhor. Estamos aí no início de um novo ano, graças a Deus, aí já com bastante metas e objetivos aí, com certeza, na obra de Deus para serem alcançados. Tenho certeza que Deus tem grandes propósitos na vida de cada um que Ele alcança através da sua mensagem de salvação. Ele tem algo a desenrolar, um plano grandioso a desenrolar na vida de cada um. Então você que está me assistindo, não deixe então de assistir até o final o vídeo, não deixe de estar sendo esclarecido. Deus quer que você seja esclarecido pela palavra de Deus, que alimenta o seu coração, alimenta o seu espírito, e assim você pode renovar o seu entendimento através da mensagem do Senhor. Amém? Então, eu vou trazer uma reflexão na palavra de Deus, que está no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, essa passagem da carta de Pedro, 1 Pedro 2, escrita à igreja, aonde aqui o apóstolo se refere, ao Senhor Jesus Cristo como a pedra, eleita e preciosa. A pedra, ela faz parte, aqui ela é exemplificada fazendo parte de uma construção. Então, amados, a pedra principal dessa construção, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro começa aqui no capítulo 2 falando, despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias, ele está dizendo que as pessoas têm que se despojar de tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é a inclinação carnal, as hipocrisias, as invejas, a toda sorte de maledicência. Maledicência é ficar falando mal das pessoas. Aí está dizendo que eles têm que se despojar disso. Se despojar disso quer dizer deixa de fazer, foge disso, deixa de mão esse tipo de atitudes. E o que tem que fazer? Aí ele logo à frente diz, desejai. Então tem que estar dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um, desejar ardentemente. O que é um desejar ardentemente? É um querer, é querer mesmo, com todas as forças. Aí ele diz aqui, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o que significa leite espiritual? O leite é o alimento. Aqui, alimento se refere à palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Então, cada um tem que ter um desejo ardente de ser alimentado com a palavra de Deus. Então, olha o que eu estou explicando aqui, tem muita gente que pensa que é só ter uma vida religiosa. Não é só ter uma aparência religiosa. Jesus, inclusive, criticou, e não aprovou os religiosos da sua época. Muita gente tinha a expressão de religioso, tinha o título de religioso, mas foram reprovados por Jesus. Então, o que Deus quer de cada um de nós é que nós tenhamos ardentemente esse desejo de estar se alimentando com a palavra do Senhor. Então, você que está me assistindo, vai nutrindo no seu coração cada vez mais o desejo de conhecer, de entender, de ser alimentado, de alimentar o seu espírito com a verdade, que é a palavra do Senhor, de conhecer esse Deus maravilhoso que preparou tudo acerca da nossa salvação, planejou, idealizou, planejou e projetou e realizou esse plano da nossa salvação. Esse Deus é bondoso, por isso que ele diz aqui, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, então tenha esse desejo ardente de ser alimentado com o leite genuíno. E ele ainda compara aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Você já viu uma criança recém-nascida como ela chora, ela grita, ela
quer o leite, enquanto ela não é amamentada, ela não para de chorar, né? Porque ela está desejando, ela está querendo o leite, ela está querendo se alimentar. Então Pedro vai tão profundo acerca desse assunto que ele usa esse exemplo. Vocês têm que desejar, como crianças recém-nascidas, ardentemente desejar esse leite genuíno, que é o alimento para a tua alma, é o alimento para o teu espírito, é o alimento para a tua fé, é o alimento para o seu coração. Então ele diz, né, desejai o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, amados, a salvação, ela é um crescimento através desse alimento que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos dá confiança, a palavra de Deus nos dá certeza, a palavra de Deus nos dá segurança. A palavra de Deus, ela nos faz crescer, porque ela é alimento para o nosso espírito. Então, entenda o que Pedro está falando aqui. Aí ele diz aqui, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Quem é a pedra principal dessa construção que aqui na terra é a obra de Deus, é a igreja do Senhor? Quem é a pedra principal? Jesus Cristo. Então ele diz aqui, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus ela é eleita e preciosa. Então você vê que Jesus Cristo, muitos o rejeitaram na época que ele esteve aqui na terra, muitos rejeitaram a mensagem do Evangelho proclamada pelos apóstolos de Cristo, e ao longo de toda a história da igreja, muitos têm rejeitado a mensagem da salvação. Nos dias de hoje, essa mensagem continua sendo pregada. Essa mensagem do Evangelho continua sendo anunciada. E muitos ainda continuam rejeitando. Então você vê que Pedro fala aqui, ele, Jesus Cristo, é a pedra que vive. E ele diz, chegando-vos para ele, se achegue para ele. Enquanto muitos homens o rejeitam, você tem que se chegar para ele, tem que se aproximar dele, tem que exercer fé na sua palavra, tem que confiar na sua mensagem de salvação, tem que crer na obra que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. No livro de João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a própria Palavra de Deus tomou a forma humana para que Jesus pudesse sofrer as nossas dores, sentir a nossa condição e levar sobre si o preço caro, de pagar o preço caro dos nossos pecados. Ele levou sobre ele, quando ele foi crucificado, ele ali estava sendo o nosso substituto. Ele foi a propiciação, né, para Deus, a propiciação por nós, para que hoje nós estejamos na presença de Deus e Deus sendo propício a nós. Nos ofereceu perdão, nos ofereceu justificação, nos ofereceu salvação. Através de quem? Através do nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele que é a pedra principal, que é rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e
preciosa. Então ele diz aqui, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, você vê que a pedra que vive é Jesus Cristo. Aí diz, Pedro fala, também vós, está dizendo a igreja, vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, como seguidores de Cristo, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Então a igreja aqui na terra, ela é um sacerdócio, ela exerce um sacerdócio santo, ela cumpre aqui na terra esse ministério sacerdotal. E então ele diz aqui, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Na antiga aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios perante Deus, sacrifícios de animais. Mas quando Jesus Cristo veio, ele se tornou o sacrifício perfeito, o sacrifício único e suficiente para ser propício, para Deus ser propício para conosco, ele se ofereceu em sacrifício. Então está dizendo que hoje a igreja, ela é um sacerdócio santo. Hoje a igreja não é um sacerdotes para oferecer sacrifícios de animais, mas ela já é um sacerdócio santo, ou seja, separado para Deus, né? A fim de oferecer sacrifícios espirituais. Então, quais são os nossos sacrifícios para Deus? Não são sacrifícios de animais, mas são sacrifícios espirituais agradáveis. O que a igreja oferece a Deus quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas? Nós oferecemos para Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, os nossos corações quebrantados diante dele, as nossas orações de gratidão, a nossa adoração em espírito e em verdade. Por isso que os nossos sacrifícios são espirituais, agradáveis a Deus e por intermédio de Jesus Cristo. Então, meu querido, é isso que você precisa entender. Quando você vai à igreja, você vai para oferecer ao Senhor a tua adoração em espírito e em verdade. Quando você vai à igreja, você vai louvar a Deus, você vai agradecer pelos seus benefícios, louvar ao Senhor pela obra que o Senhor Jesus realizou por nós, pelo plano glorioso da nossa salvação e redenção que Ele realizou através de Jesus Cristo. Você vai para a igreja para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Seja grato. Louve a Deus com gratidão. Né? Eu tenho assim comigo, né, uma opinião pessoal, e eu já inclusive me referi a isso, que os louvores, muitos compositores, inclusive cristãos, deveriam entender isso, que os louvores, que são muitas das vezes músicas que são compostas para o povo de Deus aprender e cantar nas igrejas, esses louvores têm que ser louvores que exaltem a Deus. Os louvores, muita gente quer fazer música gospel, música evangélica, falando de seus problemas, falando que está passando por problemas, por lutas, né, por tribulações, né, mas Deus vai dar a vitória. Quer dizer, amados, as músicas, os hinos, eles têm que ser entoados exaltando a Deus. Os hinos têm que dizer: louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Bendito é o Senhor para todo sempre, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os hinos têm que conter essas letras, porque os hinos,
no momento do louvor, no momento da adoração que está sendo prestada, no momento do culto, está se cultuando a Deus, está se oferecendo a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então tem que ser hinos de louvor, de gratidão e de reconhecimento da soberania de Deus e da nossa total dependência dele. Uma das coisas que nós temos que reconhecer é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem ele, nada podemos fazer. Por isso nós temos que reconhecer sempre, né, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Cristo e a nossa dependência dele. E nos achegando sempre a ele, né, como pedras que vivem, né, sendo edificados, casa espiritual, né, esse sacerdócio santo para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, adorando ao Senhor. Então a igreja tem que entender isso, né? Então ele diz aqui, ó, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Então a igreja tem que entender que o que se oferece a Deus tem que ser agradável, tem que ser algo que agrade a Deus. Deus tem prazer em nós sermos gratos a Ele. Deus tem prazer e se alegra em ver os seus servos reconhecendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é misericordioso. Foi através da sua grande misericórdia, né, que nós não fomos consumidos. A Bíblia diz, né, João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nosso Deus merece ser honrado, merece ser glorificado, merece ser exaltado. Então, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, é somente através de Jesus Cristo que nós podemos estar na presença de Deus, celebrando, adorando e glorificando a Ele. Pois isso está na Escritura, né? Conclui aqui o versículo 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Olha aqui a pedra angular, eleita e preciosa. Cristo, né? E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, concluindo aqui, nesse último versículo, Pedro fala, né, que isso estava escrito na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, né? A vinda de Cristo, a vinda de Jesus cumprir o plano da nossa salvação, já estava escrita no Antigo Testamento, estava escrito lá que Deus falava, eis que eu ponho em Sião uma pedra angular. O Senhor ia enviar o seu Filho. Diz aqui, a pedra angular, eleita e preciosa. Então Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia já o chamava de a pedra angular. É a pedra que, né, faz o ângulo, né? Ela liga, ela une, né? Através do Evangelho, foi o meio de Deus alcançar todas as nações. No Antigo Testamento ele tratou somente com a nação de Israel, mas quando Jesus veio, ele se tornou a pedra angular, para que não somente judeus, mas também os gentios, as nações, todos os povos, línguas, tribos e nações pudessem ouvir a mensagem da salvação e através dessa pedra angular, eleita e preciosa, né? Diz que quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ou seja, crê no Senhor Jesus e serás salvo, diz a palavra do Senhor. Então eu deixo essa meditação na palavra de Deus para a sua edificação espiritual. Sei que Deus está falando ao seu coração, sei que Deus está nutrindo a sua fé, fortalecendo você,
Eu creio que há vidas que estão me assistindo, que estão sendo esclarecidas. Algo Deus está esclarecendo para você através desse vídeo. E o importante é o que eu tenho certeza no meu coração, que através dessas mensagens postadas no canal do YouTube, aqui no programa Renovando o Entendimento, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma grande obra no coração de cada um que está assistindo. Por isso eu encerro, louvando a Deus por mais essa bênção, essa vitória de poder ministrar a sua palavra, e que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todas as suas áreas, familiar, emocional, espiritual, financeira e área física. Que Deus abençoe você, que Deus fale ao seu coração, que Deus fortaleça a sua fé e que Deus também traga vidas, vidas que estão aí buscando para onde vai, o que tem que fazer. Abra seu coração e creia no Evangelho e creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.